Minha amiga e meu amigo, eu vou mostrar para você e peço que você assista com bastante atenção e depois compartilhe ao máximo um vídeo relativo a uma reportagem feita pelo Jornal Nacional apresentado pelo William Bonner. Nesse vídeo, trata do assunto do roubo ao dinheiro dos aposentados do INSS por parte do governo Lula. E nessa reportagem, o William Bonner já apresenta um culpado para esse escândalo, esse mega escândalo de corrupção, repito, que é o roubo do dinheiro dos aposentados. Assista essa reportagem com bastante atenção, depois eu vou fazer uma análise preciso do que pode estar por trás desta reportagem. Assista. Há atas de reuniões que mostram que o ministro da Previdência, Carlos Lupe, foi alertado sobre o aumento de descontos não autorizados em aposentadorias. Mas levou quase um ano para tomar as primeiras providências. O Conselho Nacional da Previdência Social é presidido pelo ministro da Previdência e reúne a cúpula da pasta e do INSS, além de associações de aposentados, sindicatos e entidades patronais. O Conselho estabelece diretrizes, acompanha e avalia a gestão da Previdência. O esquema de fraudes pode ter desviado mais de 6 bilhões de reais de aposentadorias e pensões do INSS. Segundo as investigações, 11 associações são suspeitas de descontar valores de mensalidades dos aposentados sem a permissão deles. O primeiro alerta ao ministro da Previdência, Carlos Lupe, foi feito em uma reunião do Conselho no dia 12 de junho de 2023. De acordo com a ata, abertos os trabalhos, a conselheira Tônia Galetti relatou que havia solicitado a inclusão da discussão sobre os acordos de cooperação técnica, ACTs, das entidades que possuem desconto de mensalidade junto ao INSS, a qual não foi aprovada, uma vez que a pauta já estava elaborada. Lupe rejeitou o pedido por não estar na pauta. A conselheira reforçou a solicitação, tendo em vista as inúmeras denúncias feitas. Pediu que fossem apresentadas a quantidade de entidades que possuem ACTs com o INSS, a curva de crescimento dos associados nos últimos 12 meses e uma proposta de regulamentação que trouxesse maior segurança aos trabalhadores, ao INSS e aos órgãos de controle. Ainda segundo a ata, Carlos Lupe registrou que a solicitação era relevante, porém não havia condições de fazê-la de imediato, visto que seria necessário realizar um levantamento mais preciso. O ministro, então, solicitou que o tema fosse pautado para a reunião do mês seguinte, em 27 de julho de 2023, o que mais uma vez não aconteceu. O Conselho optou por encaminhar outros assuntos. A primeira medida concreta do INSS para tentar frear os golpes só foi tomada em março de 2024, quando o órgão publicou novas regras para que as associações fizessem os descontos nas aposentadorias. Naquele momento, o assunto já era objeto de apuração da Controladoria Geral e do Tribunal de Contas da União. O Jornal Nacional analisou as atas das 23 reuniões do Conselho durante a gestão Lupe. Constatou que as fraudes só foram efetivamente pautadas e discutidas na reunião de abril do ano passado, 10 meses após o alerta. Uma auditoria da CGU mostra que o volume de descontos triplicou em menos de um ano, chegando a quase 250 milhões de reais por mês, exatamente no período em que o ministro Carlos Lupe não tomou medidas concretas, mesmo tendo sido alertado. Apesar dos alertas da conselheira e mesmo depois da inclusão das fraudes nas reuniões do Conselho, em abril do ano passado, os descontos com indícios de fraude só foram interrompidos nesta semana com a operação da Polícia Federal e da CGU. As associações suspeitas também só foram descredenciadas após a operação. Por mensagem, o ministro Carlos Lupe confirmou que o tema das fraudes foi apresentado no Conselho em junho de 2023 e afirmou que a partir de então o INSS começou a rever normas e a formular propostas de alterações nos sistemas da Previdência. Segundo Lupe, as mudanças foram concluídas em março do ano passado, quando o Instituto apresentou uma instrução normativa com as novas regras para os descontos. Vamos lá, vamos por parte. O William Bonner, em momento algum, fala em Lula. Governo Lula, não fala.
ele poupa o governo. E de uma forma bem zelosa, ele procura atribuir a culpa por toda essa bandalheira e patifaria ao ministro da Previdência Social, Carlos Lupe. Vocês pararam para observar? Mesmo porque William Bonner é o mesmo que no debate presidencial de 2022, quando estava concorrendo no segundo turno Lula e Bolsonaro, antes de ir ao debate propriamente dito, já na introdução da transmissão, ao vivo para todo mundo ver e ouvir, William Bonner, na sua mais profunda cara de pau e desonestidade intelectual, com aquela voz de sanfoneiro de zona, disse que Lula não devia nada à justiça. E ele ainda continua nessa toada, tentando proteger Lula. Carlos Lupe, presidente do PDT e ministro da Previdência, tem culpa sim, mas não é o único, como querem se fazer pensar. Ele é um dos operadores desse esquema. Essa reportagem, como todas as outras nos demais veículos de comunicação, pode ter certeza, foi encomendada pelo próprio governo Lula para fazer um trabalho de fritura do ministro Carlos Lupe. Claro, é merecido. A questão é que ele não é o único. E digo mais, senhoras e senhores, Carlos Lupe já foi entregue aos leões pelo seu chefe maior, Luiz Inácio Lula da Silva. E digo mais também, ele não aguenta num cargo de ministro até quarta-feira. Hoje é dia 27. Dia 27 de abril, domingo. Não aguenta até quarta-feira. De hoje até quarta ele cai. Porque eles precisam entregar a cabeça dele para desviar a atenção desse mega escândalo de corrupção, que é roubo de dinheiro de aposentados, roubo de dinheiro de velhinhos, por parte do governo Lula. A questão é que o Carlos Lupe tem que pagar, e pagar caro. Mas não está sozinho nessa, não. Esse esquema é muito grande para ele ser o único. Aliás, todos os operadores e beneficiários desse esquema corrupto do governo Lula deveriam estar presos preventivamente, até para não intervir num processo de investigação, inclusive o senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Deveria estar preso, ou no mínimo afastado da administração do seu governo, porque eles podem influenciar. A mesma matéria do William Bonner, do Jornal Nacional, em momento algum, repito, não falou de Lula e nem do irmão de Lula, o Frei Chico. Daqui a pouco, eles vão falar que o Frei Chico é irmão de Bolsonaro. Vocês vão ver. Fato é que, minha amiga e meu amigo, já escolheram um único culpado para assumir toda a responsabilidade dessa bandalheira. Enquanto esse único culpado está sendo alvo dessas matérias de jornais, e as matérias de jornais são certas. A questão é que ele é o único. Pessoas encalacradas até o pescoço, nesse esquema de corrupção, está passando batido. Batido. Olha, senhoras e senhores, o que foi roubado dos velhinhos foi algo na casa de 6 bilhões de reais e 300 milhões. Alguém se beneficiou. E não foram poucas pessoas. E nem são fracas. O esquema é muito, muito intenso. Então é o senhor Luiz Inácio Lula da Silva fazendo aquilo que ele mais sabe, tirando o reto da reta, escalando a imprensa igualmente corrupta, para desviar a atenção dos brasileiros e selecionar apenas um culpado,
quando esse culpado tem culpa no cartório, mas repito e finalizo, não é o único. É Rede Globo, é seu William Bonner. Que venha a verdade. Que os culpados possam pagar caro pelos seus atos. Sei que uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas não dói, não custa lembrar. O atual ministro da Previdência Social e presidente do PDT, Carlos Lupe, é o mesmo que, através do seu partido, pediu a inexigibilidade de Bolsonaro em virtude daquela reunião com embaixadores. Lembrando também que o TSE acatou o pedido de Carlos Lupe e transformou Bolsonaro em inelegível. Só para lembrar.